assim, mais tempo. Mas para mim, toda vez que eu venho aqui, que é para trazer uma palavra, para mim é como se fosse a primeira vez. Porque, como eu falei já uma vez aqui, ministrar a palavra é totalmente fora da minha zona de conforto. Mas, se nós entendemos que o Espírito Santo movendo em nós é colocar as vontades dele acima da nossa, é entender que mesmo que esteja fora da nossa zona de conforto, mas é ali que o Senhor ele quer se mover. Amém? E quando esse convite, né, vem assim, não tanto como um convite, foi uma intimação, né? Foi uma intimação, né? Mas, amém. Quando a gente se dispõe, né? Aleluia. Vamos. Aí eu orando toda essa semana, Senhor, eu não sei falar, eu não sei o que dizer. E durante a semana inteira eu procurei no Senhor uma palavra, né? Que primeiramente, para ser sincera, me confrontasse primeiro, né? E eu li vários capítulos, vários livros, vários versículos, e eu sentia, eu falava, Senhor, ainda não é essa palavra. E eu, né, já estava ficando já nervosa, né? Porque eu falava, Senhor, cadê a palavra? Cadê a palavra? Como é que eu vou falar? Não tem uma palavra. Mas eu sei que o tema é movidos pelo Espírito, então eu sei que tem várias coisas na Bíblia que pode ser, né? Pode ser falado, pode ser mencionado como ser movido pelo Espírito. Mas eu queria algo específico. Falei, Senhor, eu quero algo específico. E hoje de manhã eu falei, Senhor, eu vou escrever aqui algumas coisas, mas eu não quero ficar limitado somente ao que eu escrevi. Quero que o Senhor venha e faça o teu mover. Então vamos ler lá em Romanos 8. E diz assim, do versículo 1 em diante. E diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei não podia fazer o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa pelo pecado, condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é a morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Só um minutinho. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não há sujeita à lei de Deus, nem de fato poderia ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estejais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo, os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para que vivemos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, através do Espírito, mortificais as obras do corpo e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para que novamente temerdes, mas recebeste o Espírito
Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, o mesmo Espírito testemunha com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus, e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também sejamos glorificados juntos. E a pastora Carla colocou essa semana lá no grupo da dança. Pastora Carla não, a pastora Raimunda colocou lá no grupo da dança o que era ser movido pelo Espírito, né? Perguntou às meninas o que era ser movido pelo Espírito. E aí todo mundo foi falando, e o Senhor não precisa mais nem pregar, todo mundo já pregou aqui no grupo. Mas, como eu falei no início, ser movido pelo Espírito Santo vai além de só ser colocado em algum lugar, vai além de só ser levado até um lugar. Ser movido é colocar as vontades de Deus acima das nossas, como eu falei. Mesmo que não saibamos aonde o Senhor irá nos levar, mesmo que nós não venhamos entender o que o Senhor está fazendo por um momento, mas ser movido pelo Senhor é deixar todo o medo de lado. Ser movido pelo Senhor é crer que por mais que os meus olhos carnais não estejam vendo, quem faz todas as coisas é o Senhor. E muitas vezes a gente se preocupa em dar resultado, como já foi muito bem dito aqui pelo profeta em várias vezes. A gente se preocupa muito no que vai gerar, o que vai resultar aquilo, ou alguma coisa. Só que a gente esquece que quem dá o crescimento, quem que dá o resultado não é a gente. Porque se dependesse da gente, meu Deus do céu, nem sei que resultado seria, né? Então, o Senhor é quem garante o resultado. E eu estava me perguntando, eu falei assim, Senhor, como é que eu vou saber que o Espírito habita em mim? Como é que eu vou ter certeza que o Espírito Santo está me movendo? Como é que eu vou ter certeza que o Espírito de Deus habita dentro de mim? Que o Espírito Santo de Deus faz morada em mim? Aí então o Senhor me levou lá em Gálatas. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia também. Lá em Gálatas 5. Aleluia. Aí fiquei pensando, Senhor, dá aí a resposta. Se o teu Espírito verdadeiramente habita em mim, todas essas características têm que andar comigo, né? Só que a nossa mente carnal, a gente vai e pensa logo no seguinte: pô, mas é muito difícil cumprir todas assim, acirrado. Pô, é muito difícil, mal consigo cumprir a paciência, mal eu consigo ter fé naquilo que o Senhor me prometeu, mal eu consigo acreditar nas promessas do Senhor. Falei assim, pô, realmente é muito difícil cumprir. Mas o Senhor, Ele disse que não seria impossível. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós somos movidos pelo Senhor, todas essas características estão nos acompanhando. Aí eu pensei, pô, Senhor, realmente difícil. Só que acaba que nós nos colocamos em um lugar de conformismo. Porque a gente chega e pensa assim, pô, realmente é difícil, então em cumprir só um, não vou cumprir nenhum, e tá tudo certo. Vamos ver, né, o que
vai acontecer. Então a gente se coloca nesse lugar, a gente veste essa roupa de conformismo e a gente fica ali. Ah, tá tudo bem, eu não vou cumprir porque eu só consigo ter um e tudo mais. Então o que muitas vezes nos falta é arrancar essa roupa do conformismo e crer que mesmo que você só consiga cumprir um no dia, para o Senhor já vale. Você já vai estar fazendo com que o teu inimigo fique assim, ué, mas ela não é assim? Ué, mas ela não tem paciência? Por que ela teve paciência nessa situação? Ué, mas ela não tem fé? Por que ela está orando e está falando assim, Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio no que você vai cumprir, eu creio. Então mesmo que você cumpra apenas um, você já vai estar ali, confundindo Satanás. Eu amo essa palavra, confundindo Satanás. Aí eu falei assim, beleza. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra assim bem simples mesmo, bem breve. Mas então nós temos que identificar se nós estamos nesse lugar de conformismo ou não. E eu não digo isso em uma pessoa apenas, mas eu digo isso em uma igreja em geral. Num corpo em geral, não somente para as mulheres, mas para os homens, para o corpo de Cristo em si. Né? E eu não digo somente pelos frutos do Espírito, mas quantas coisas o Senhor já nos prometeu, quantas coisas o Senhor já falou que iria fazer, mas por passar o tempo, às vezes a gente esquece e quando a gente se lembra, a gente pensa, não vai cumprir mesmo. Então vou ficar aqui do jeito que está mesmo. Sendo que a promessa de Deus para se cumprir só depende de você. Só depende do teu posicionamento do Senhor. O Senhor, Ele quer mover. O Senhor, Ele quer fazer em você. O Senhor, Ele quer te levar em lugares. Só que precisa de um posicionamento seu. Precisa você entender e compreender. Senhor, eu preciso viver no teu Espírito. Não somente ser movido por Ele. Porque assim, ao meu entendimento, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas para mim parece que ser movido é apenas por um momento. O Senhor me moveu naquela situação, o Senhor me moveu em tal lugar. Mas você andar no Espírito é você estar com Ele todos os dias. É você estar sendo guiado, sendo direcionado por Ele todos os dias. Porque a gente quer ser movido pelo Senhor. Só que a gente só quer que o Senhor nos mova em algumas coisas. A gente fala assim, Senhor, nisso aqui o Senhor pode mover, tá tudo certo e isso aqui tá bom. Mas quando o Senhor ele vai um pouco mais a fundo, a gente fala assim, não, Senhor, aí já é demais, então vamos deixar esse negócio um pouco pra lá. E a gente não deixa com que o Espírito Santo nos mova, trabalhe dentro de nós, sabe? Porque isso se aplica em várias áreas da nossa vida, em casa com o nosso marido, no trabalho com o nosso patrão. Então, se a gente não consegue se submeter a uma autoridade que a gente vê, como que a gente vai se submeter a algo que o Senhor nos disse? Que muitas vezes na nossa mente a gente até pensa, será que o Senhor disse mesmo? Na nossa mente a gente até pensa, acho que é coisa da minha cabeça, e a gente deixa de fazer. Então, o que nos falta, se o Espírito Santo nos dá algo, vou orar, vou falar, Senhor, realmente é isso? Meu irmão, se aquilo está queimando no seu coração, não é possível que não seja Deus. Se o Senhor colocou algo em você e isso está tirando o teu sono e isso está te mudando durante os dias, isso está te transformando, está te corroendo, cara, é impossível que o Senhor não queira fazer. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, como que eu vou falar para as mulheres, né, assim, específico? Eu falei assim, eu só tenho 20 anos, só sou casada há 1 ano e algumas coisas. Eu falei assim, Senhor, não tenho assim tanta experiência para passar. Não tenho tanta, né, assim para passar, tinha tanta. Eu falei assim, Senhor, tinha tantas mulheres que você poderia vir
elas poderiam contar da história de vida delas, poderiam trazer alguma experiência diferente, né? Mas aí o Senhor vai lá e usa nosso pastor Bruno. Não, vai ser você, o Senhor já falou. Aí eu, meu Deus! Então, irmãos, quando andamos com o Senhor, ser movido por Ele é só um detalhe, porque nós já andamos em novidade de vida com Ele todos os dias. Ser movido pelo Senhor, Ele vai te impulsionar em algo específico, algumas coisas específicas, que Ele precisa fazer alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque às vezes a gente andando com o Senhor, e por incrível que pareça, ainda tem pessoas que se acostumam com isso, né? Se acostumam com o pouco que o Senhor dá, se acostuma com aquele, sabe, só aquele raspinha do sorvete, só os velhos vão entender. Os velhos do estudo. Só aquela raspinha, né? Aquela colherzinha da sorveteria. Enquanto o Senhor, Ele tem um rio inteiro para que você entre. E Ele te convida a entrar, mas Ele não vai lá e vai te puxar pelo braço. A decisão tem que ser sua. Você tem que bater o pé e tem que dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero buscar coisas novas. Eu quero ser movido por você. Eu quero ser guiado pelo teu caminho. Eu quero que você ande comigo nesse caminho. Eu quero que você me mostre aquilo que eu tenho que fazer. Maravilha, Jesus. E o Senhor me pegou muito e... Aí eu fiquei pensando, eu falei assim: poxa, Senhor, realmente. Porque às vezes, né, nós mulheres que passamos mais tempo em casa, né, mulheres casadas que eu digo, né, que não trabalham fora, mas a gente, às vezes os nossos maridos chegam, né, e às vezes a gente não é capaz de se mover em fazer algo diferente para eles. E talvez você possa pensar: ah, Andresa, mas meu casamento é muito assim, tem muita guerra, tem muito não sei o quê, tem muita discussão, tem muita... E uma coisa que foi dito no Papo de Mulheres aqui, que eu peguei isso pra mim, eu guardei lá no fundo do meu coração, e eu falei assim: Senhor, realmente é isso. Que o amor do Senhor, quando nós transmitimos o amor do Senhor, Ele constrange. Então vai vir situações pra gente que vai te fazer você arrancar os cabelos da cabeça. Mas você vai lá com o fruto do Espírito, a paciência, e você vai falar assim. Você vai respirar. Respira, respira. Aí você vai respirar e vai falar assim: não, meu amor, é assim, 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 com toda a mansidão do Senhor. É difícil, porque se deixar pra gente, a gente já quer vir já atacando tudo e é isso. Entendeu? Eu ainda não passei assim por tantas situações desse tipo, né? Mas algumas situações que eu e a gente vemos assim, de umas pequenas discussões, eu ficava pensando, né? Para eu pensar hoje, para esse Senhor não tinha necessidade nenhuma. Se eu estivesse andando realmente naquele momento com o teu Espírito, se o teu Espírito Santo estivesse me movendo naquele momento, eu não teria dado essa resposta, eu não teria agido dessa forma. Então muitas vezes a gente limita o Espírito Santo a uma caixinha, como a Bia bem disse aqui na quarta-feira. Agora você pode fazer, agora não. Agora você pode, agora não. E com o Senhor não é dessa forma. O Senhor, Ele quer fazer em todo o tempo. O Senhor, Ele quer mover em todo o tempo. Só que Ele precisa de pessoas dispostas a viver aquilo que Ele quer. Ele precisa de mulheres dispostas a andar com Ele. Porque o Senhor, Ele não quer só te mostrar a direção. Ele não quer só te mostrar o caminho. Ele quer pegar na sua mão e ir junto com você. Só que a
A gente, né, por ser muito eufórica, a gente... esse caminho aqui tá bom, sozinho, fica aí. Aí a gente vai... Aí chega lá na esquina, tem duas ruínas assim. Uma pro lado, uma pro outro e uma pra frente. Aí a gente fica... Poxa, qual que eu devo ir? Só que a gente não pensa, se o Senhor estivesse aqui comigo, se o Espírito Santo do Senhor estivesse ao meu lado, eu saberia qual caminho seguir. Então, irmãos, a gente não pode se acostumar a viver pequenas coisas diante do Senhor. Aí eu perguntei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, e como saber que uma pessoa não está no teu Espírito, não se move pelo teu Espírito? Eu falei assim, um pouco pesado isso, né? Mas enfim. Aí eu perguntei pro Senhor, né? Aí o Senhor falou assim, você já leu várias vezes. As pessoas que praticam os desejos da carne, que cedem às coisas que o diabo coloca, quando o seu prazer não está mais no Senhor, quando o seu prazer não está mais em cumprir a vontade do Senhor, quando você se deleita nas coisas que Satanás põe para você e você acha isso normal, não tem como você ser guiado pelo Espírito. Não tem como você ser movido por Ele. Porque às vezes a gente quer aceitar as bandejas que o mundo dá para nós, mas também a gente quer ser guiado pelo Espírito. Mas também a gente quer ser movido pelo Espírito. E com o Senhor não é assim. Ou você está profundamente com o Senhor, ou você está com toda a sua alma, ou você está com todo o seu coração diante do Senhor, ou você não está. Porque a gente, né, nós seres humanos, a gente tem a mania de dar as coisas pela metade, de querer as coisas pela metade. E aí a gente passa a dar para o Senhor algo pela metade. Aí quando a gente vai lá, quando um problema surge, a gente requer tudo de Deus. Mas o Senhor não tem isso aqui de você. O Senhor não tem nenhuma fasquinha de você. E a gente quer exigir, a gente quer bater o pé para que o Senhor faça, para que o Senhor mova. Não tem como. Enquanto nós estivermos praticando as obras da carne, o Senhor não vai mover. Nada dentro da nossa casa vai mudar. Nada vai mudar. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, Senhor, por que quando a gente pensa assim, ser movido pelo Espírito, o Senhor vai me levar ali até tal casa da pessoa, eu vou lá, eu vou orar, ou o Senhor vai me mover aqui no culto, vai me direcionar uma pessoa para eu fazer alguma coisa. Só que a gente esquece que quando é Ele que está no comando, o caminho nunca vai ser aquele que a gente quer. Aí eu falei assim, perfeito. Aí o Senhor me levou lá em Lucas 4, só apenas um versículo. Diz assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Somente esse versículo. Irmãos, o Senhor, Ele não nos conduz somente no caminho de rosas. O Senhor, Ele não nos conduz somente por um caminho de flores, em que tudo é só tranquilidade. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos conduzir ao deserto. Só que não é qualquer deserto. Porque a gente quer se mover no deserto de outra pessoa. Só que os nossos próprios desertos a gente não quer encarar. Porque a gente sabe o quanto é doloroso, o quanto nos fere voltar àquele lugar. Só que como a gente
gente entende que o deserto, ele é lugar de aprendizado, ele não é lugar de morada. É um lugar que você vai, que você passa um período, e esse período só depende de você. Esse período só depende de você. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, se nem Jesus, que era Jesus mesmo, ficou isento de passar pelo deserto, e por que a gente quer fugir dos nossos desertos? Por que a gente quer fugir dos nossos desertos internos? Que às vezes um caos na família é um deserto que você precisa passar. E quando você identifica esse problema, cara, é o Senhor quem Ele quer usar. É o Senhor que Ele quer posicionar como ponte para que tudo se resolva, para que todos olhem e vejam. Realmente o Senhor está com ele. E através de você, o Senhor Ele irá se mover. As suas respostas já não serão as mesmas. O seu posicionamento já não será o mesmo. A sua mentalidade já não será mais a mesma. Quando o Senhor Ele nos leva para o deserto, Ele nos quer sem ninguém por perto. E lá, só quem fala é Ele. E lá, só quem tem autoridade é Ele. Porque nós podemos ser o que for. Quando a gente chega lá, só quem manda é Ele. O único que pode nos tirar de lá é Ele. Porque com os nossos próprios pés a gente não vai. Com as nossas próprias forças a gente não vai. Só que o que nos mantém lá? É o Espírito Santo do Senhor. Porque quando identificamos que a gente precisa passar por lá, a gente não pode ir de qualquer jeito. Porque o Senhor, antes de ser guiado para ir para o deserto, Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a partir do momento que Ele foi cheio do Espírito Santo, Ele não sentiu mais falta de nada. Nada podia satisfazer o Senhor, porque Ele já era satisfeito nele. Nada podia entrar mais nele, porque o lugar já estava todo tomado pelo Espírito Santo. Nada mais podia mudar a mente dele, porque a mente dele já era de Cristo. Nada mais podia mudar o coração dele, porque o coração dele já era de Cristo. Então ali Jesus foi, passou todo aquele tempo, e o Espírito Santo sustentando ele. E muitas vezes a gente não crê que o Senhor pode sustentar em uma prova. A gente não crê que o Senhor Ele pode nos manter de pé em meio de um caos. Só que aí eu paro e penso, e eu vejo, Senhor, não há saída. Porque mesmo que a gente tente fugir desse lugar, tem coisas que o Senhor só irá liberar para nós depois que a gente passar por lá. Depois que a gente amadurecer a partir daquele deserto. Depois que a gente aprender a se mover em qualquer lugar. Depois que a gente aprender e entender que é Ele quem faz, não importa o lugar que a gente esteja. Então, quando nós formos cheios do Espírito Santo, nada mais vai nos satisfazer. Nós teremos o entendimento, teremos o discernimento daquilo que o Senhor quer. E o principal de tudo, nós entenderemos quem nós somos nele. Porque no deserto, a gente entende de fato quem o Senhor é, pelo cuidado dele. A gente entende de fato que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tudo.
E quando nós não estamos dispostos a conhecer o Senhor dessa forma, a gente não crê mais em nada que vem do Senhor. Porque a gente crê realmente que Deus, se Ele prometeu algo para alguém, às vezes a nossa fé é maior do que a dessa pessoa que recebeu essa promessa. Só que quando a questão é nossa, é incrível como a nossa fé desaparece. É incrível como a gente só consegue crer pelas coisas dos outros, mas a gente não consegue crer pelas próprias coisas que o Senhor colocou diante de nós. E eu estava lendo, acho que foi em Salmos, alguma coisa assim, sobre o poder da voz do Senhor. Aí eu falei assim, cara, realmente é muito isso. O poder da voz do Senhor. Porque a gente quer crer em qualquer outra coisa, a gente quer se mover em qualquer outra coisa, menos na voz do Senhor. A gente quer estar atento a tudo e a todos, menos ao que o Senhor Ele tem para nos falar. Então, realmente, para sermos movidos pelo Espírito Santo, é adquirir os frutos do Espírito. É estar em constante busca por esses frutos. Como eu disse, mas eu só consigo um. Glória a Deus que você consegue um. Porque mediante o teu esforço, o Senhor Ele vai te dando situações para que você se torne paciente. Ele vai te dando coisa, te mostrando que a promessa dele se permanece de pé e a sua fé vai crescendo nele. Então, não queira ser apenas movidas pelo Senhor por um momento apenas, mas queira ser guiada por Ele em todos os momentos da sua vida. Queira ser guiado por Ele pelos caminhos de flores, pelos caminhos mais calmos, pelas águas tranquilas. Mas queira também ser guiado pelos espinhos. Queira também ser guiado pelo deserto. Porque com essas coisas, tem coisas que o Senhor Ele nos faz passar, que por um momento a gente não entende o porquê que a gente passa por essas coisas. Mas tenha a plena certeza que se hoje você está passando por um deserto, se hoje você está num caminho de espinhos, cara, é o Senhor que te sustenta. Se você está nesse caminho e você está sendo cheio, se você está procurando ser cheio do Espírito Santo, creia que é o Senhor que vai te sustentar. Creia que é o Senhor que vai providenciar o final da história, o final do caminho. E essa palavra de Romanos me pegou muito, principalmente nessa parte que fala se realmente o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Que a gente quer que o Senhor Ele só viva em apenas um momento. A gente só quer que a voz do Senhor se fale em apenas um momento. E depois a gente esquece daquilo. Depois a gente deixa isso para trás. Eu não sei se realmente você estava esperando uma pregação aqui muito, meu Deus do céu, estava com uma expectativa muito grande na pregação. Cara, as suas expectativas têm que estar no Senhor. E a palavra dessa noite é: se encha do Espírito, tome para você os dons do Espírito, se mova por Ele, siga pelo caminho que Ele quer, siga pelo caminho que Ele está te direcionando. Não duvide, lança fora nessa noite toda a dúvida, lança fora nessa noite todo o medo. Porque ser movido pelo Senhor é deixar o medo de lado, é deixar a dúvida de lado, é esquecer de todas as vozes que estão falando no momento e escutar apenas uma voz, que é a do Senhor. Então, há quanto tempo faz que você não escuta a voz do Senhor?
Quanto tempo faz que você não sente nem aquele arrepiozinho que dá, que você fala aqui, ó, arrepiou? Quanto tempo faz, minha irmã? Quanto tempo faz que você não se move pelo Espírito? Tenha apenas certeza que o Senhor, Ele não saiu do lugar. Ele permanece no mesmo lugar te esperando. Ele permanece no mesmo lugar dizendo: ei, eu estou aqui, eu preciso te usar, eu quero te usar. Só depende de você. Só depende de você entrar no rio. Só depende de você deixar o medo para trás. Só depende de você se posicionar, se encher do meu Espírito. Quanto tempo faz que você não deixa o Senhor te mover no teu casamento? Quanto tempo faz que você não libera para o seu esposo uma palavra de bênção? Quanto tempo faz que você não libera sobre o teu filho uma palavra de vitória, uma palavra que edifica verdadeiramente? Porque nós só estamos focados na briga, nós só estamos focados nas coisas que não edificam ao Senhor. E nos esquecemos de parar por um minuto e pensar. Porque se todos nós, mulheres, diante de uma briga, parássemos para ouvir a voz do Senhor, eu tenho a plena certeza que aquela discussão não iria para frente. Constranja o seu parceiro, constranja a sua família com o amor do Senhor. Confunda o diabo se movendo pelo Espírito. Confunda o diabo adquirindo os frutos do Espírito para a sua vida. Não queira viver apenas de momento. Queira ser movido, queira ser guiado. Queira viver essa novidade de vida diante do Senhor.